Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, mais um dos nossos programas que compõem a grade do Estúdio Bem Paraná. A coordenação é de Josiane Ritz e a operação de hoje é por conta de Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Amazon Music e Google Podcast e também em vídeo no YouTube. Eu sou Ivan Santos e hoje a gente vai conversar aqui com o deputado estadual Goura. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, deputado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ivan. Muito bom dia a ti, a Luísa, ao Franklin, a Josiane, a toda a equipe do Bem Paraná. Deputado, o senhor já se colocou como pré-candidato a prefeito de Curitiba para as eleições do ano que vem, mas ao mesmo tempo tem defendido aí uma frente de partidos progressistas com um candidato único, né? Que pé estão essas conversas? Bom, eu pelo PDT, né, que é o meu partido, atualmente sou presidente do PDT do Paraná, me coloquei naturalmente como pré-candidato, tendo em vista a conjuntura. Eu fui candidato em 2020, a gente teve um excelente desempenho, saindo no meio da pandemia, com quase 13% dos votos, e eu coloquei meu nome como pré-candidato, obviamente entendendo que a gente ainda está nesse momento de amplas conversas, de diálogos. Eu pessoalmente tenho conversado com vários dirigentes partidários, mandatários, lideranças, para a gente entender também quais são os movimentos desse tabuleiro, o que cada partido está colocando. A gente está vendo algumas lideranças, pessoas já se colocando também igualmente nessa corrida, e eu acho que o que a gente tem que trazer é um foco para a prefeitura, para a cidade, né? A gente tem que discutir a cidade. Eu, obviamente, busco uma aliança ampla, né, no sentido de que a gente possa ter uma candidatura forte. Em 2020 eu fui candidato, mas a gente fez uma chapa pura do PDT, tendo em vista o pouco tempo que houve para articulações, para alianças, para ampliar aquela coligação. Então acho que agora a gente está correndo um pouco mais com o tempo ao nosso favor, né, para poder ampliar essa conversa, mas eu friso que não é apenas uma busca de uma aliança política, de força política. Eu entendo que é necessário também uma aliança programática, de cidade, de visão de cidade, de perspectiva e de projeto de cidade. Então, não sei se você vai perguntar, mas já me adiantando, a gente tem conversado com vários partidos, né? Recentemente vocês reuniram aí 5 dirigentes de 5 partidos, né? O PDT, o senhor, PSB, o Dutti, o Luciano Dutti, PT, o Arilson Chiorato, PCdoB, PV e PSOL, é isso? PSOL e Rede também tem diálogos. Então a gente está nesse leque atualmente de 7 partidos. Também há diálogo com o próprio PSDB, com figuras como o ex-deputado Michele Caputo, que é uma liderança também que sempre se posicionou de forma muito decisiva em questões que eu acho que a gente não tem aliança com o fascismo, não tem aliança com quem é contra a democracia, não é uma aliança, eu diria, meramente de esquerda. Eu acho que é uma aliança que pensa a cidade, que pensa projetos para a cidade e que, acima de tudo, defende a democracia. Então é nesse caminho que a gente quer seguir. Vai chegar um momento que vai ter que ter um critério aí para, se for à frente mesmo essa aliança, um critério para definir o cabeça de chapa. Quais seriam os critérios? Olha, eu acho que ainda é cedo, Ivan. A gente tem falado de olhar lá na frente números de pesquisa, sentir o termômetro da cidade e avaliar quais são os potenciais, né, de cada nome, de fato, para uma aglutinação mais forte. Agora eu te digo que eu sou pré-candidato, a gente quer defender uma candidatura pedetista, trabalhista, que honre as bandeiras, né, de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola. Eu fui eleito vereador pelo PDT, fui eleito deputado, reeleito, candidato pelo PDT, então é um partido que eu tenho muito orgulho de estar nele por tudo que ele representa para a história brasileira. Então a gente está defendendo a nossa candidatura, né? E eu entendo também, quando eu falo nossa candidatura, eu quero frisar essa primeira pessoa do plural, porque eu acho que não é uma candidatura de um projeto pessoal
egóico, de uma vaidade pessoal. Eu estou faz 20 anos discutindo a política de Curitiba, tanto enquanto ativista, enquanto cidadão, enquanto participante de movimentos sociais da cidade, e depois também enquanto mandatário, enquanto representante eleito. Então, eu acho que a nossa candidatura ela representa um projeto de cidade, um projeto que traz visões de urbanismo, visões de habitação, de mobilidade, de ecologia, e são temas que eu acho que a gente quer colocar de fato como primeiro plano, né, como prioridade e ganhando relevo na discussão. Em 2013, a gente entrevistou o arquiteto Manuel Coelho, que foi um dos parceiros do Jaime Lerner, né, desde os anos 70, no processo de renovação urbana de Curitiba. E ele me disse na época que achava que Curitiba estava estagnada do ponto de vista de planejamento urbano já há algum tempo, porque os governantes não faziam mais planejamento a longo prazo. Eles pensavam na próxima eleição. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Eu tive também a oportunidade de entrevistar o Manuel Coelho e conversar sobre questões de mobilidade, de urbanismo. Uma grande figura, o Ceneviva, o próprio Jaime Lerner. Na ocasião, a gente fez uma sequência de entrevistas com esses grandes urbanistas. Eu creio que a gente está perdendo a capacidade de pensar a longo prazo, concordando com o Manuel Coelho, e olhar a cidade em grandes diretrizes, sabe, em leques amplos, pensando que Curitiba não é mais a cidade restrita do Rio Atuba, o Rio Passaúna. Ela é uma cidade ampla, uma cidade metropolitana, e a gente não tem políticas de integração de fato. As políticas de habitação, de saúde, de mobilidade, elas estão desintegradas. Então, a gente vê a Fazenda Rio Grande crescendo, por exemplo, o município que mais cresceu no Brasil, apontam os dados do IBGE, é um crescimento desordenado. Até recentemente eu fiz denúncias na Assembleia apontando desmatamento de centenas de araucárias para um loteamento imobiliário. Ou seja, a cidade de Curitiba, a capital, ela precisa assumir esse protagonismo de coordenação de um ordenamento urbano metropolitano. Isso é óbvio, não é um trabalho de 2, 4 anos, é um trabalho de longo prazo que a gente precisa, sim, colocar como diretrizes. Tá? A Câmara Municipal de Curitiba, o prefeito de Curitiba, a própria governança metropolitana instituída pelo governo do estado, ela precisa tratar isso com muito mais seriedade. Não é um jogo político apenas que está sendo colocado em questão. Então, parece sim que a gente está olhando só para as eleições que estão logo ali e perdendo de vista um planejamento mais amplo. A gente tem uma visão sobre o IPUC, por exemplo, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. O IPUC deveria se concentrar muito mais na pesquisa, no planejamento da cidade, do que, por exemplo, o próprio IPUC fazer projetos de arquitetura. Né? Então, acho que são várias questões que a gente tem que colocar, trazer toda essa massa crítica que Curitiba tem, das nossas universidades, os departamentos de arquitetura e urbanismo. A gente tem mentes brilhantes nas nossas universidades que não encontram espaço de participação. Então, eu concordo com o Manuel e acho que a discussão ampla sobre a cidade de Curitiba, ela tem que ter, obviamente, um olhar de curto, mas também um olhar de médio e de longo prazo, para que a gente possa ter diretrizes para um crescimento urbano devidamente ordenado, que promova a justiça social, que promova a ecologia, o meio ambiente e as verdadeiras práticas de inovação. Dentro dessa conjuntura, como é que o senhor avalia a gestão Greca? Olha, eu fui líder da oposição ao Greca enquanto vereador. Acho que o Greca, obviamente, é um político muito hábil, mas a gente tem que fazer as devidas críticas a todo esse processo desses últimos anos que Curitiba está sofrendo nas mãos desse grupo. A gestão Greca, ela é um desastre em vários aspectos. Tá? A gente pode falar no transporte coletivo, por exemplo. Vamos começar com a extinção da domingueira. Tá? A tarifa mais diferenciada, mais barata, que proporcionava às famílias curitibanas um acesso aos parques, ao lazer nos domingos, foi imediatamente revogada
pelo prefeito, e a gente tem acompanhado desses anos todos, Ivan, uma relação muito promíscua entre a gestão Greca-Pimentel com as empresas do transporte coletivo. Recentemente, a prefeitura anuncia a compra de novos ônibus, 200 milhões de reais para comprar novos ônibus, como se isso não fosse a devida obrigação já incluída no contrato das empresas. Durante a pandemia, quando todos os setores do comércio, da economia curitibana foram prejudicados por todas as restrições que a gente vivenciou, quem recebeu o apoio assim irrestrito por parte da prefeitura foram os empresários do transporte coletivo. A gente trata, né, a gestão Greca-Pimentel trata as empresas do transporte coletivo como uma vaca sagrada, tá? Para trazer a alusão à referência indiana, onde a vaca é um animal sagrado, é como se essas empresas não pudessem ter prejuízo, como se elas sempre têm que operar no saldo positivo, no lucro, enquanto todos os outros setores não conseguem ter isso, ter esse apoio por parte do poder público municipal. A gente vê o descaso de Greca com os servidores públicos municipais. Recentemente, várias manifestações aqui mesmo na Cândido de Abreu, na Câmara de Vereadores, reivindicando planos de carreira, reivindicando a devida atenção às professoras e a todos os servidores, aos guardas municipais. A gente vê uma gestão pautada na propaganda. Não é à toa que agora mesmo, em véspera de ano eleitoral, são mais de 10 milhões de reais suplementares para propaganda. A gente tem quase 3 milhões de reais mensais que a gestão Greca-Pimentel gasta com propaganda. Política de habitação, 0,1% do recurso do orçamento público de Curitiba é gasto com habitação. E a gente tem, enquanto isso, 150 mil pessoas vivendo em situação de graves vulnerabilidades, sem apoio da Coab, sem apoio da Fundação de Assistência Social. Então, eu acho que Greca é uma gestão que tem, obviamente, suas virtudes, seus pontos positivos, mas acho que Curitiba pode e merece muito mais. Merece uma gestão pautada na democracia, pautada em verdadeiras inovações. Não é falar que Curitiba é smart, né, inteligente e vender a cidade para fora, sendo que quem vive aqui na cidade sabe as dificuldades que a gente tem no transporte coletivo, na acessibilidade, nos direitos da pessoa com deficiência. Então, são questões que nós estamos propondo uma Curitiba diferente, uma Curitiba que contemple os espaços públicos, a valorização dos espaços públicos, que contemple a arte, que contemple as pessoas como o seu principal ativo. Um dos principais desafios da próxima gestão vai ser justamente fazer a nova licitação do transporte coletivo, né? Que o contrato atual termina em 2025, no primeiro ano já do próximo mandato. Como conciliar a necessidade de manutenção da viabilidade financeira e a qualidade do serviço com tarifas condizentes com o poder aquisitivo da população? Perfeito, Ivan. Bom, primeiro a gente tem que ter controle social. A atual gestão, ela inativou o Conselho Municipal de Transporte. Então, a gente defende que o controle social por parte de toda a população, junto com a Câmara Municipal, tem esse papel de fiscalizar, de buscar transparência de fato. E é necessário, eu vou dizer assim, uma revolução no transporte coletivo de Curitiba. A gente está parado no tempo. A gente está achando que o que foi feito lá atrás, nos anos 70, pelos urbanistas, liderados por Jaime Lerner, pautados nas ideias do Jorge Wilhelm, é suficiente para o que a gente vive hoje em dia. Não é. Não é. A gente acha que você ter um ponto de ônibus sem uma cadeira, sem um banco para você sentar, você tem um cano para encostar, é inteligente? Não é. Uma tarifa de R$6 por que o usuário paga, uma das mais caras dentre as capitais do Brasil, é inteligente? Não é. E o que ocorre? Em final de 2025, tem o término desse contrato. É urgente a população de Curitiba entender que o próximo prefeito, o próximo grupo que vai administrar a prefeitura, vai ter essa enorme responsabilidade de conduzir um novo processo licitatório, uma nova concessão do transporte coletivo da nossa cidade.
tá? Pensando multimodalidade, pensando em integração modal e pensando, sim, a tarifa mais barata possível para o usuário. Ou, se possível, até, como está sendo colocado já na agenda política, né, brasileira, a tarifa zero. Isso não é uma utopia, isso não é uma discussão insensata, é uma política possível se a gente tiver vontade. O que parece que não tem na atual gestão é vontade de fazer esse enfrentamento. Fala-se, mas só pequenas cidades estão fazendo. Bom, Paranaguá já conseguiu. Aqui mesmo, na região metropolitana, 4 Barras já tem. Araucária está, assim, ano após ano, reduzindo a sua tarifa para os usuários. E o que a gente entende? Que a função social do transporte coletivo ela tem que ter prioridade sobre o lucro dos empresários. O transporte coletivo, assim como a iluminação pública, assim como a rede de saneamento, ele cumpre uma função essencial para a vida urbana, para a vida da população, para a economia da cidade. E o que há em Curitiba nos últimos anos? Há um declínio do uso do ônibus. As pessoas estão largando o ônibus. Ano após ano, você tem uma diminuição do número de viagens pelo transporte coletivo, pelo ônibus, e as pessoas estão indo para outros modais, para os aplicativos, para a motocicleta, para o carro. Para a bicicleta poderia ir muito mais, é pouco ainda, dentro do potencial que a gente tem, mas a gente tem que reverter essa curva. A tarifa zero, ou a busca pela tarifa zero, uma tarifa mais barata, vai proporcionar que mais pessoas usem o transporte coletivo. Com isso, a gente tem benefícios ambientais, com ar mais puro, com menos carros nas ruas, com um trânsito mais seguro. A gente tem benefícios sociais, porque as pessoas não vão pensar 2 vezes antes de usar o ônibus para os seus deslocamentos, para as suas necessidades. E a gente tem benefícios econômicos, porque o dinheiro que as pessoas vão deixar de usar para o transporte coletivo, elas vão gastar em outras coisas. Vão gastar no comércio, vão gastar no mercado, vão gastar nos serviços como um todo. E, com isso, a própria prefeitura vai arrecadar mais. Com o ISS, o governo vai arrecadar com o ICMS e tem repasse para os municípios também. Ou seja, é um ganha-ganha. A questão é como vai se pagar essa conta. Mas você não está apresentando um modelo para pagar... O que a Urbis diz é que ela calcula um custo de 1 bilhão por ano. Sim. E argumenta isso que você falou, né? Que nenhuma grande cidade do país adotou a tarifa zero até agora. Mas grandes cidades estão pensando sobre, né? E eu acho que Curitiba não está devidamente pensando sobre. A gente tem um movimento importante acontecendo na Câmara de Vereadores, uma comissão própria para discutir a tarifa zero. Mas a gente vê tanto a fala do prefeito quanto do vice-prefeito ainda com um olhar incrédulo e um olhar cético, eu diria até, sobre essa possibilidade. São Paulo já tem estudos, Floripa está estudando, Belo Horizonte está estudando, ou seja, a grande cidade de Curitiba, super inovadora, se recusa a pensar seriamente essa proposta. A gente tem um custo disso, cerca de 100 milhões de reais por mês, tá? 1 bilhão mais ou menos no ano que você vai pensar. O que está se colocando atualmente, o governo do estado coloca subsídio, coloca recurso, dinheiro de todos os contribuintes paranaenses para ajudar a pagar as contas do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Prefeitura de Curitiba não pensa 2 vezes quando é para abrir a carteira e colocar dinheiro para o transporte coletivo da cidade. Sem transparência, diga-se de passagem. Só isso não cobre a conta. Tá? Você tem uma conta que vai para o usuário pagar com sua ida e vinda. A discussão que há hoje em dia, Ivan, é uma necessidade de uma mudança na lei do Vale Transporte, tá? Para que esse recurso que os empregadores repassam, já um desconto de 6% na folha de pagamento para o Vale Transporte, que isso seja repassado para o fundo da cidade e que a gente possa ter o montante necessário para custear a operação, garantir investimento, garantir operação de qualidade. Tá? Então, é esse o movimento que está ocorrendo agora. É necessário uma engenharia política e financeira para dar conta disso, mas não é impossível. É desejável, é importante que a gente avance em questões que priorizem, como eu disse, a função social do transporte. E é isso que tem que ser colocado em conta.
Quanto mais pessoas andarem de ônibus, deixarem de andar de carro, a gente vai ter uma cidade melhor para todos. Os benefícios vão vir e serão compartilhados com a coletividade, com toda a cidade. Voltando à questão da aliança, o PT, historicamente, não costuma abrir mão de ter candidato próprio em Curitiba. Por que o senhor acha que pode ser diferente dessa vez? Eu acho que o PT tem que responder por si, mas eu tenho um profundo e muito positivo diálogo com todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores, com representantes do governo do presidente Lula, e acho que há um entendimento, né, de que se nós estivermos todos juntos, né, uma candidatura ampla de centro-esquerda, uma candidatura que represente a justiça social, que represente a luta pela ecologia, a gente vai ter mais chances reais de ir para o segundo turno, de apresentar uma proposta para a nossa cidade. Então, eu acho que o diálogo tanto quanto com o PSB, com o PT, com o PV, com a rede, é um diálogo muito positivo, tá? E eu tenho certeza que, pelo menos da minha parte, eu vou fazer todos os esforços para a gente poder estar caminhando juntos. O Bolsonaro teve quase 65% dos votos no segundo turno em Curitiba ano passado. Como que vocês, esses partidos de centro-esquerda, podem furar a bolha e dialogar com esse eleitorado? Bom, Ivan, eu entendo que a eleição do ano que vem, a eleição aqui de Curitiba e das cidades como um todo, ela vai ser uma eleição pautada na discussão da cidade. Obviamente que a gente ainda vive um clima de polarização, a gente ainda vive algumas questões que se sobrepõem, mas todo o esforço que eu vou fazer vai ser justamente para a gente discutir a cidade de Curitiba, para discutir o sistema viário, as políticas de habitação, discutir a relação que nós temos com os nossos rios, as crianças no espaço público, as praças, parques, a arte, o esporte. É isso que a gente tem que colocar na mesa para a gente discutir. Não é para discutir Bolsonaro, Lula. A gente tem relações políticas que estão presentes agora. Temos um governo eleito democraticamente sob a condução do presidente Lula. O ex-presidente Bolsonaro responde, né, por várias questões de ilegalidades, de crimes que ele vai responder na justiça. E a gente tem que trazer a questão para Curitiba. Eu acho que se a gente perder essa oportunidade, como a gente falou no início da conversa, a gente vai perder a chance de discutir profundamente a cidade, as propostas, as possibilidades que a gente tem que construir para a gente ter uma Curitiba mais justa, uma Curitiba integrada com a região metropolitana, uma Curitiba que seja um polo de desenvolvimento econômico e que promova justiça social. Então, o esforço que eu vou fazer vai ser esse. Assim, tá? Eu entendo também algumas questões às quais eu estou intimamente ligado e conectado, por exemplo, a mobilidade, as discussões da cidade, da ecologia, são bandeiras que atraem, né, quase consenso, seja por grupos de direita, grupos de esquerda. A gente consegue pensar, por exemplo, na bandeira da mobilidade ativa. O que a gente quer falar com mobilidade ativa? Políticas para pedalar, para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o lazer, políticas para os pedestres, a gente tem uma cidade inteiramente acessível, e políticas para as pessoas com deficiência, né? Isso é mobilidade ativa. Isso não é uma bandeira da esquerda, não é uma bandeira da direita, é uma bandeira que a gente defende para a cidade de Curitiba, que não apenas algumas áreas tenham calçadas lisas e acessíveis, mas não, que toda a cidade seja acessível para os pedestres, que toda a cidade seja acessível para quem vai usar bicicleta, que toda a cidade seja igualmente acessível para as pessoas com deficiência. Então, a gente não pode pensar que Curitiba vai continuar assim criando nichos de exclusão, áreas onde você tem uma Bélgica, tá? E áreas onde você tem uma situação urbana completamente deteriorada. Tá? Então, é isso que eu quero colocar como plataforma de discussão da cidade, tá? A nossa Curitiba, a Curitiba que a gente quer viver, que os nossos filhos vão se beneficiar, que os nossos netos vão poder ter uma cidade para desfrutar. A questão ambiental, ela é
central na sua atuação política, né? E nós tivemos aí uma expectativa grande de mudança com o governo Lula, né, de recuperar as políticas ambientais, mas ao mesmo tempo tivemos alguns movimentos no sentido contrário. Houve, por exemplo, a retirada de funções do Ministério do Meio Ambiente, né? Agora há também essa discussão sobre a extração de petróleo na região do Foz do Amazonas, em que o IBAMA deu um parecer contrário e a AGU deu um parecer num outro sentido. Como é que o senhor está vendo o governo Lula nessa questão ambiental até agora? Olha, assim, não tem nem o que comparar em relação ao que a gente viveu antes, quando a gente tinha um ministro um ministro de meio ambiente que falava que enquanto as pessoas estavam preocupadas com a pandemia, era hora de passar a boiada, era hora de flexibilizar a legislação ambiental. A gente teve, sob o presidente Bolsonaro, um desmonte de políticas ambientais, não só de ambientais, né, de educação e de tudo mais, mas no quesito meio ambiente, o desmonte foi completo. O enfraquecimento do IBAMA, do ICMBio, da gestão das unidades de conservação, a falta de uma visão do meio ambiente urbano, igualmente, de políticas voltadas para esse aspecto. A ministra Marina Silva, eu acho que é a grande liderança que nós temos, né, nas questões ambientais, é respeitada mundialmente e tem sim um protagonismo que eu acho que o presidente Lula reconheceu, né, convidando-a para assumir o ministério. Eu acho que a briga em Brasília é muito mais brutal, né, a briga em todos os aspectos, assim, da composição do governo, de agendas que se sobrepõem, mas eu acho que a gente está, sim, vivenciando mudanças muito importantes, né? O IBAMA sendo reestruturado, o ICMBio sendo fortalecido, e uma agenda que trata as mudanças climáticas não na perspectiva do negacionismo, mas com a perspectiva de que é necessário um enfrentamento sério por parte do governo federal, dos governos estaduais e também dos governos municipais, das prefeituras. Então, eu acho que a gente está, sim, caminhando, né, para esse enfrentamento, para tratar a questão ambiental como ela tem que ser tratada. De novo, ela não é uma bandeira de esquerda ou de direita, de governo, de situação ou de oposição. É uma bandeira pela qual a gente vai garantir a economia, vai garantir fluxos positivos para todas as pessoas. E falando aqui de Curitiba e do Paraná, nós temos que ter a busca pelo fortalecimento da gestão das unidades de conservação no estado do Paraná. A gente tem desde o Parque Nacional do Iguaçu, unidade de parques federais, né? O Parque Nacional do Superagui, Parque Nacional dos Campos Gerais, são diversas unidades de conservação federais no nosso estado. 40% de toda a madeira que é exportada do Brasil sai pelo Porto de Paranaguá. Então a gente tem que ter um fortalecimento do IBAMA, da fiscalização e desse controle. E, falando de um aspecto mais positivo, né, nós estamos na maior área contínua de preservação da Mata Atlântica de todo o Brasil. É o que está sendo chamado de Grande Reserva da Mata Atlântica. E Curitiba está na Mata Atlântica. Curitiba pode ser, talvez, a capital da Mata Atlântica. Né? A gente está aqui nessa proximidade da Serra do Mar, de áreas de mananciais, das nascentes do Rio Iguaçu, com essa proximidade, né, direta, assim, Ivan, a 50 quilômetros de Curitiba tem onça pintada. Tá? E a gente está aqui na cidade, aqui no Centro Cívico, pertinho da gente, a gente tem essa biodiversidade ainda preservada. Então nós precisamos sim de um governo federal, forte na área ambiental, num governo estadual que tampouco expresse o negacionismo da gestão anterior, que trate com seriedade as questões ambientais. Então nós conversamos com o deputado estadual Goura. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido ao nosso convite e espero que a gente possa conversar mais ainda sobre o futuro de Curitiba e do Paraná, do Brasil. A gente agradece muito a sua disponibilidade. Que bom, Ivan. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer estar aqui. Parabéns à iniciativa, né, do Bem Paraná com esse tempo prévio, organizar debates, fazer com que a população se ligue nas discussões que a gente vai ter, que são tão importantes para a nossa cidade. Muito obrigado.
Por hoje é isso. Se vocês assistiram até aqui, não esqueçam de deixar um gostei, né, um like e de se inscrever no canal para não perder o que vem por aí. Obrigado pela companhia e até a próxima.